Hoje nós vamos falar a respeito de uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição intitulada Jesus e os Amigos. E Emmanuel vai comentar um versículo que é o que está destacado no título da live, que é: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Emmanuel ele vai comentar esse versículo. E é interessante a gente fazer aqui um esforço de nos conectarmos com o contexto da passagem, porque é muito importante, né, a gente entender o versículo dentro do todo, até para a gente poder fazer uma leitura, né, dessa mensagem de forma mais profunda. Porque o que está acontecendo? Lá em João, capítulo 15, Jesus está tendo aquele momento final com os apóstolos. A gente está falando aí da ceia, aonde ele está deixando as instruções finais, fazendo todo esse preparativo para a desencarnação, porque ele tinha inteira e completa noção do que viria logo em seguida. Então, ele faz o possível para que os discípulos tivessem consciência e dimensão a respeito daquilo que estaria por acontecer. E nesse momento de instruções, nesse momento de preparação espiritual por parte deles, chega um instante que ele vai dizer, né, o seguinte: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sereis vós meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, observemos o que Jesus está propondo, né? Essa questão de dar a vida aqui num momento singular, porque ele sabia que a partir daquele momento os discípulos não seriam fiéis, os discípulos não conseguiriam acompanhar. Então ele está deixando claro: olha, existe um amor de uma dimensão superior. É o amor que vai se apresentar na ausência. É o amor que ele vai se manifestar na ausência, né, da reciprocidade, na ausência do compromisso do outro. Jesus está falando de uma dimensão de amor, né, que a gente poderia ter outras aqui para a gente enumerar, mas ele está considerando que essa espécie de sentimento, a natureza desse movimento que tem que ser feito nessa ocasião, ela é superior às outras manifestações de amor. Não que as outras não sejam importantes, não que as outras não tenham o seu valor, mas quando a gente se relaciona com alguém e nesse momento de relação alguém nos entrega, né, não aquilo que a gente consideraria o afeto, a consideração, a valorização, o reconhecimento, quando alguém se ausenta desse lugar de dignidade do relacionar e acaba nos abandonando,
Jesus vai propor, né, que esse movimento que a gente fizer, ainda assim, que dignifique a gente ao outro, esse movimento que a gente fizer, esse tipo de amor, ele é superior. Esse amor, ele é muito importante. De dar alguém a vida pelos seus amigos. Só que a gente precisa, né, talvez analisar algumas coisas aqui importantes, porque Emmanuel vai tocar na mensagem na questão do abandono. Ele vai tocar na mensagem na questão do abandono, porque Jesus foi fazendo, 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 fazendo. E aí no momento, né, que culminaria tudo isso, há uma deserção, há uma ausência. Os discípulos não conseguem permanecer fiéis a esse compromisso, a essa responsabilidade. E a gente entregar, né, aquilo que a gente pode, de acordo com as nossas condições, é fundamental. É esse tipo de amor que a vida, à medida que a gente amadurece, ela vai nos convidando a, a exercitar, a desenvolver. Porque, e aí a gente pode pensar, isso daqui a gente não aprende por osmose. Isso aqui precisa de exercício, isso precisa de presença, precisa de entrega. É uma lição que a gente precisa estar lúcido de como a gente vai fazer, como a gente vai operar. Porque senão, aquilo que aparentemente pode, em um certo instante, simbolizar um progresso, pode se transformar num tormento, porque a gente viu que às vezes o que a gente fez pelo outro, na verdade, a gente não fez pelo outro, né? A gente fez por outros movimentos que a gente acabou pretendendo, seja por carência, seja por manipulação, seja por dominação, né? Existem tantas outras facetas de movimentos psicológicos que a gente está sujeito a fazer, mas no fundo, a gente precisa tomar cuidado, um certo cuidado, porque ser inteiro, né, como Jesus está dizendo, dar alguém a vida pelos amigos, no sentido de ter uma entrega inteira, isso é uma coisa assim fabulosa, fantástica. Jesus está enaltecendo, né, essa entrega inteira de um coração para outro, de uma alma para outra, porque todos nós somos dignos desse afeto, de amar, de ser amado. Kardec vai trazer lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai pensar sobre afeições e decepções, por exemplo, em relação a essas questões relacionais, e aí ele, num determinado momento, ele vai considerar que amar e ser amado, essa é uma necessidade que a natureza nos impõe. Então, não é uma besteira, não é uma exigência. A gente trabalhar pela dignidade afetiva, a dignidade relacional, né, aonde cada um se responsabiliza 50-50 para fazer aquilo que cabe, é fundamental, porque a gente precisa caminhar com uma postura, com a mentalidade, vibrar numa frequência interessante. Jesus está reconhecendo esses afetos que promovem dignidade. Porque ele está dizendo assim: não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos. Olha que interessante, porque ele está falando de uma redimensão, meu Deus, de um redimensionar das relações. Antes, uma postura hierárquica, porque vejamos quantos chegam para o Cristo procurando ele como herói, que vão colocar ele aqui em cima, que vão se colocar aqui embaixo. Quantos não vão nutrir essa postura? E aí o que Jesus está dizendo assim, olha, iniciou desse jeito, vocês se colocando numa condição tão baixa e eu ocupando esse lugar tão alto. Só que à medida que a gente foi caminhando e que eu fui entregando as lições, as vivências, a gente foi construindo tudo isso, a gente foi caminhando para isso daqui, ó,
para que cada um ocupasse o seu lugar e entendesse que diante do que a gente recebe de Deus, todos nós somos dignos. Diante do que a gente recebe de Deus, todos nós somos dignos. Então ele não quis colocar-se mais na posição verticalizada, mas agora horizontalizada. Porque Jesus não veio na Terra para ser o herói e a gente se rebaixar na condição do servo, de alguém que não sabe nada, de alguém que não tem recurso, de alguém que não é digno, e a gente estaria na dependência plena dele. Não foi essa a proposta. Não foi essa a proposta, mas de ajudar a gente a perceber que na nossa filiação divina, na nossa condição genética, na nossa psicologia espiritual, pode existir um olhar diferente sobre nós mesmos. E a gente pode se sentir digno ao incorporar nessa mentalidade renovada, diferente, a gente pode se sentir digno, né, de estar de maneira mais horizontal na presença do Mestre. Não agora como alguém que se esvai, que se esquece do seu lugar, mas alguém que ocupa, é responsável, entende que os céus confia nele também. Isso é fundamental, porque às vezes no pensamento religioso a mentalidade é de servo, grande parte das vezes. Então a gente espera que Jesus nos salve, que Jesus faça isso, que Jesus faça aquilo, porque é sempre ele operando e a gente na condição passiva. E isso, psicologicamente falando, isso é adoecedor. Porque não é uma mentalidade sadia. Jesus está deixando muito claro nesse momento para os discípulos: gente, não é assim. Nós estamos num percurso de formação psicológica, uma mentalidade diferente. Sai desse lugar de coitadinho, de vítima, né? E entra no lugar de responsabilidade, de compromisso, de entendimento. Olha o tanto que é importante esse momento aqui, porque ele está saindo de cena, e é importante a gente pensar nisso, ele está saindo de cena, mas trazendo um olhar muito maduro para eles. Porque imagina, ele saiu de cena, aí eles, todo mundo, murchar, se encolher, pensar, Jesus foi. Olha o que aconteceu com os dois discípulos em Emaús. A tristeza, a tristeza que vertia deles era muito profunda. E aí Jesus vai mostrar, né, ali para os dois discípulos de Emaús, uma outra perspectiva da situação, porque eles foram se encolhendo. Olha, o nosso mestre morreu. Se encolheram. Se encolheram. E aí Jesus volta e precisa convidá-los para esse outro lugar. Para esse outro lugar. Porque a vida pede participação da nossa parte, inteireza naquilo que a gente se dispõe a fazer. Se a gente ficar construindo relações de dependência, a gente adoece os outros e se adoece. A gente adoece os outros e se adoece. Porque a proposta é amigos, no sentido de tem que ser horizontal. Eu preciso me perceber digno e também, tanto quanto, o meu olhar sobre o outro tem que ser dignificador. Ontem no Evangelho com os amigos, quem acompanhou, né, a gente trouxe um pouquinho disso também em relação à reflexão que Jesus estava fazendo com a mulher hemorroíça. Por quê? Para ela, naquele momento que ela busca o Cristo, né, procura a renovação da sua condição mental, sua condição íntima, para estancar aquela perda de vida, porque
a gente começa a se encolher, a gente começa a se sentir pequeno demais, a gente começa a adotar discursos que, né, a gente acaba mostrando que a gente está perdendo vida. A gente está perdendo vida mesmo, interior, porque tudo que a gente está vivendo parece que não está nos nutrindo, a gente vai se sentindo enfraquecido. E aí Jesus vê o esforço que ela estava fazendo para sair daquela condição e diz para ela: tem de bom ânimo, filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então Jesus naquele momento estava dizendo o seguinte para ela. Jesus naquele momento estava dizendo: você também é digna, você também tem seu patrimônio, seus potenciais, suas qualidades. Não se, isso aí, você não se encolheu. Você não se encolheu. A sua fé, sua postura, sua força, aquilo que você traz dentro de você, isso foi importante para o seu processo. Porque tem uma mensagem curiosa lá no Caminho Verdade e Vida, 180. Façamos nossa luz. Façamos nossa luz. Olha o que Emmanuel ele vai propor para a gente, né? Que é natural, em algum momento da caminhada, a gente se orientar pela luz dos outros. Só que a gente precisa ficar atento. Pode ser que o dono da luz, em algum momento, ele seja convidado a subir os cimos da evolução por intermédio de provas que a gente ainda não tem condições. E aí, nesse instante, o que a gente fica? Como se experimentasse a sensação de abandono. Só que, no fundo, essa percepção de abandono, que às vezes a gente pode ter das pessoas, ela em alguma medida está relacionada ao abandono que a gente dedicou a nós mesmos. Porque os discípulos todos, né? A negação de Pedro é um abandono de si. Alguém que foi se abandonando. E a fragilidade veio muito forte. Porque a gente precisa, né, cultivar uma mentalidade mais madura, mais responsável. E lá na Santa Ceia, o Simão Pedro, ele se colocou numa condição, né, de criança. Criança mesmo, dando birra. Não, Jesus, você não vai me lavar os pés. E Jesus, olha, se você não deixar, você não tem parte comigo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, esse tipo de mentalidade, não, Pedro, não é assim. Não é assim que você vai crescer, amadurecer, que você vai falar desse processo interior que você está vivendo, que confirma sua grandeza. Não, a gente não é grande por não querer receber. A gente não é grande por achar que dá conta de tudo. Hoje, na nossa reflexão da manhã, né, lá no Minutos com Jesus, quanto puder, né, quem nos acompanha aí pela manhã, o Emmanuel trazendo uma lição de, olha, vai até onde você dá conta, quanto puder. Faz isso, quanto puder, faz aquilo, mas sempre de acordo com o que dá conta. Porque a gente precisa lembrar, às vezes parece tão óbvio, mas nós temos limites. A gente tem limite. E por não reconhecermos os nossos limites, a gente se mostra, às vezes, né, tão ausente das relações, do contato com o outro. Jesus está propondo com os discípulos uma outra dinâmica relacional, que eles precisariam ficar um pouquinho mais atentos. Jesus amou-os considerando dignos de amarem e de serem amados, de ter suas escolhas, de fazer o seu caminho,
Porque a questão é essa. Às vezes, um amigo vai escolher um caminho diferente, mas porque a gente não deixa de considerar ele digno, a gente entende que ele está fazendo as suas escolhas e que ele tem um espaço de liberdade, que ele tem um espaço de construção que é importante, porque às vezes a gente não deixa as pessoas terem a liberdade, né? A gente constrói um cercado todo de superproteção, como se aparentemente a superproteção ela representasse o amor. Só que é como se a gente tivesse na mentalidade ainda do servo, porque o Senhor tem que ditar tudo que o servo tem que fazer, e aí acaba desautorizando esse servo de ter independência para pensar, para refletir, para discernir, e não é aquilo que Jesus deseja manter com os discípulos. Não é aquilo que a gente às vezes deveria alimentar com as pessoas, porque uma mãe ou um pai, eles não vão ser melhores pais ou melhores mães se eles super protegerem os filhos e tirarem o livre-arbítrio, porque no fundo eles estão dizendo: olha, você não tem capacidade para escolher. Eu, que sou superior, eu posso escolher para você. Eu sei o que é melhor para você, você não sabe. Só que esse é um tipo, sem perceber, de violência que a gente está sujeito a fazer com as pessoas, porque a gente, por um momento, o que a gente se coloca? Como superior. E Jesus está fazendo o movimento de: gente, eu entreguei para vocês uma proposta de, né, reflexão mais divina sobre a vida. E isso é muito digno, a gente entregar essa vida, essa independência, essa liberdade digna para o outro, porque senão fica aquele amargo de: o outro me abandonou, ou a gente se veste do mártir, né, do santo, da pessoa que às vezes, né, se coloca como superior e olha os outros com esses outros que acabam tendo as escolhas ruins, os outros que nos abandonam. E Jesus não volta para cobrar a posição do mártir. Não volta para cobrar esse lugar e falar assim: vocês me abandonaram, vocês deixaram de fazer isso. Porque às vezes a gente acaba se colocando nesse lugar aí sem perceber. Aí depois cobra, exige, impõe. E aí veja, às vezes o pai e a mãe, sem perceber, pode dizer assim para o filho: eu deixei de fazer tanta coisa para que você pudesse estudar, eu deixei de fazer tanta coisa para que você tivesse isso. Olha o tamanho da conta. Olha o tamanho da conta. É difícil pagar. Apesar de que a gente não tem necessidade, né, de pagar. Se fosse senhor e servo, sim. Então, às vezes fica pesado, porque a gente não deu a vida pelos amigos, pelas pessoas que a gente se importa. Às vezes a gente foi criando elas rasteiramente, não na independência digna de olhar para o outro e falar assim: olha, você é merecedor do melhor. Eu te dei, te ofereci tudo quanto eu pude te entregar. E foi o melhor, aquilo de melhor que eu poderia te oferecer. E você é digno de fazer aquilo que bem pretenda, porque às vezes a gente entrega sem entregar.
E na primeira oportunidade a gente começa a lembrar, mas eu fiz isso para você e você não valorizou. A gente precisa tomar cuidado, né? E às vezes, nesse momento de crucificação, a gente se colocar no lugar de Jesus, só que entender Jesus enquanto esse Salvador e nos colocar na vida dos outros como Salvador. De inconscientemente nutrir essa disposição de que o outro, ele é menor. Porque sem perceber, esse Salvador, ele vai hierarquizando. Porque a gente sabe mais, acha que sabe mais, tem mais recursos. E não foi isso que Jesus propôs nesse momento, mas uma medida de maturidade. Olha o tanto que é profundo essa despedida, o tanto que é profundo. Vamos, né, para a gente ir caminhando para o final, né? Depois o Bruno vai trazer aí também as reflexões, os apontamentos dele, o olhar, né, a respeito desse versículo, porque a gente foi para um caminho aqui diferente, talvez não usual do que a gente iria. Mas veja, Emmanuel diz assim: na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Dá para a gente ficar abismado. A entrega, a presença, a dignidade afetiva do Cristo pelos homens, fez tudo o que era possível. Fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Porque, veja, chega um momento, o que é a renúncia? Que você teria um direito, mas você naquele momento escolhe conscientemente, você renuncia àquele direito, por livre, espontânea vontade, mas um direito dentro das suas condições, porque não renúncia não é o abandono de si, é quando, por entender as situações à minha volta, aquilo que está acontecendo, eu me faço presente para mim mesmo, porque eu entendo que eu não vou receber nutrição. Às vezes não vou ter espaço de pertencimento. Então eu dou um passo para trás, mas não é um passo que significa retrocesso, mas a gente se coloca no nosso justo lugar naquele instante, para aquilo que a gente está vivendo. Não é a negligência das necessidades afetivas que a gente possui. Jesus nunca negligenciou uma necessidade afetiva que ele tinha, porque ele estava em nutrição constante diante de si mesmo, tanto quanto, né, no reconhecimento do seu lugar de filho diante de Deus. Então é muito bonito isso. Quando as pessoas tinham posturas inadequadas, um passozinho para trás, não exigência, mas tinha nutrição interna, porque a gente precisa, nas nossas vivências, aprender a desenvolver uma postura, né, de maior presença para a gente na hora que a gente está vivendo as nossas provas, as nossas lutas. Então ele fez tudo que era possível. Não reconhecer, não desconhecer o seu lugar de filho e deixou Deus fazer aquilo que precisava ser feito, porque essa é a chave da renúncia. É aquele momento que a gente entende. Se for avançar, a gente vai chocar. Se for avançar, a gente violenta. Então você renuncia para não chocar, para não agredir, para não ferir, e aí você sustenta sua presença, se nutre, se acolhe, se percebe e respeita o outro no momento, no passo dele, naquilo que ele está vivendo, mas não pode existir um abandono. A gente não pode desconhecer, porque senão, infelizmente, a gente começa a denunciar as nossas contrariedades e amarguras de outros jeitos.
E aí a gente começa a mostrar que não estava tudo bem naquela hora. Não estava tudo bem naquele instante. Seus atos foram celebrados em assembleia de confraternização e de amor. Então, tudo em Jesus tem espaço para o pertencimento, tem espaço para conexão entre as pessoas, tem espaço para troca, para partilha, porque ele esteve nos espaços humanos do cotidiano, estabelecendo esse, né? Ele sempre assentou-se à mesa. Por que assentou-se à mesa? Porque era preciso, no palco da intimidade, lidar de igual para igual com as pessoas. Ele sobe no monte, mas ele se assenta para trazer o sermão da montanha. Porque apesar de ter se elevado para se conectar com o que é divino, para revelar o que era divino, ele estava entendendo que ele estava lidando com as pessoas. Esse esforço de Jesus em deixar para a gente a marca registrada. Porque sem a gente perceber, a gente vai se colocando em condição superior. Nas relações de diversas ordens. E a gente precisa sentar para poder, não é porque a gente é maior que alguém, assentar-se no sentido de a gente precisa sempre lembrar desse lugar comum de unidade que nos interliga a todos enquanto filhos de Deus. Que a nossa missão não é salvar as pessoas, né? Mas é poder partilhar as vivências. Eu vou entregar, eu vou dar espontaneamente, conscientemente o que eu tenho, a vida que me constitui, aquilo que eu tenho condições. Eu vou deixar esse outro, né, ser digno também dessa liberdade divina, de dar a alguém a vida. Deixa o outro caminhar, deixa o outro ter as escolhas, deixa o outro também aprender. Não é abandonar, é entender que o outro também é digno. Não é servo, é amigo. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede de perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais através das lições evangélicas. Nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Então, existe um cuidado afetivo de Jesus, assim, que é fora da curva, né? Ele nos considerou dignos de nós sermos amados. De nós sermos amados, da gente receber. Mas enquanto amigos, ele também nos dignificou para que a gente pudesse dar. Porque se Jesus não tivesse, e às vezes a gente inferioriza o que as pessoas podem entregar. E aí, no caso da mulher hemorroíça, o esforço dela poderia ter sido subalternizado, mas Jesus olhou para o coração dela e disse: minha filha, autoestima espiritual, você tem força, você traz uma força consigo muito potente. E a sua força interior é que te levou a esse processo de cura. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Siga em paz. Olha, Jesus não taxou aquele momento, não estabeleceu condições para ela, deixou ela caminhar livre com dignidade, como alguém que poderia avançar, sem ficar preso na necessidade de pagar, que estaria devendo. Entretanto,
diz Emmanuel. Então, o mestre foi presença mesmo. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados, seguidores. Jesus, nessa hora, não foi indiferente, não foi seco. Ele estava aberto ao carinho e ao amor. Aceitou a ajuda do Cirineu, porque era importante mostrar essa dignidade de alguém que pode também colaborar. Porque o natural da vida não é só dar, nem só receber, é estar em movimento, dar e receber. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Olha essa afetividade, né? Meu Deus. Jesus olha para o Judas e pergunta: amigo, a que viestes? Jesus nunca desceu da dignidade a ponto de desconhecer que o outro era livre, era digno. É muita maturidade espiritual. É muita maturidade espiritual. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-lhe 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. O Tomé, Emmanuel escreve uma lição que chama ausentes, né? Toda vez que a gente se ausenta dessa percepção madura a respeito de nós, do outro, a tendência que a gente tem é de cobrar provas. A gente quer ver o sinal do cravo. O que que o outro está fazendo realmente para provar essa dignidade dele? A gente pede provas da existência do outro, da legitimidade do outro, provas da dignidade do outro. E Jesus aparece e mostra. Porque nesse lugar de maturidade, que às vezes a gente se sente superior, que às vezes a gente se sente superior, é complicado, né? Porque a gente acaba sendo cético. A gente o Tomé não queria, não estava conseguindo receber. Uma mente que se colocava muito acima. Mas quando a gente redimensiona esse olhar, o coração, aí é diferente. Aí é diferente. Quando estiveres, diz Emmanuel, para finalizar, na porta estreita, dilatando as conquistas de vida eterna, irás também só. Irás só não quer dizer abandonado. As pessoas vão ter possibilidade de outros caminhos. E sem manipulação, sem jogo, sem imposição, sem exigência, sem demonstrar carência, a gente pode abençoar quem às vezes vai escolher outros caminhos, atender a outros propósitos. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. Então, observemos. Às vezes, a gente não vai conseguir entender totalmente as pessoas, nem as pessoas a gente, mas não é motivo para a gente abandonar. E abandonar no sentido de deixar de considerar a dignidade do que os outros são. São crianças. E toda criança teme
e exige muito. Quem teme está abaixo. Quem exige está acima. Então, a criança, ou ela se coloca superior, ou ela se coloca inferior. Faz um monte de coisa para chamar a atenção. Mas, no fundo, né, a gente nunca pode perder a dignidade. A gente não pode infantilizar as pessoas são dignas. E a gente pode até onde a gente dá conta, até onde é a nossa parte. Porque isso é a maior lição que Jesus pôde nos ensinar. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não é a minha vontade, seja feita a sua. Ou seja, eu sou filho e nesse momento difícil eu vou continuar agindo como um filho, como todos eles são filhos. Você é pai, eu não vou sair do meu lugar, não vou me considerar superior. Eu queria que fosse diferente, mas estou aqui para viver a experiência.